Na próxima vez que você reclamar do seu trabalho, tente fazer o dele. Ah, qual é, droga? Era como ter outro filho. No mesmo tempo que se leva para gerar um filho, esse engenheiro tem para construir esse monstro de 200 toneladas. Uma retalhadora de metal. Às vezes agimos intempestivamente. 5.000 partes, sem contar porcas e parafusos. Mais de 1,5 km de fios. Um quebra-cabeça da engenharia. E apenas uma conexão mal feita pode trazer problemas. Desliga isso. Que sufoco. Obras incríveis. Mega retalhadora. Antes de reciclar o aço, é preciso reduzir o tamanho. E isto reduz o tamanho. Uma mega retalhadora, uma máquina grande o bastante para fazer isto. É tão bem construída que retalha um carro em menos de 1 minuto, dando um novo sentido ao de 0 a 60. Uma máquina simples? Pense de novo. Você não pode simplesmente pedir uma retalhadora da estante. É preciso projetar, fabricar, transportar e montar todo o equipamento virtualmente do zero. É muito estressante. Ontem, se você estivesse aqui, teria me visto indo ao médico. Wade Schoenheis tem um desafio gigantesco. Verifique a garra. Erguer uma mega retalhadora do chão. Nunca construí uma retalhadora, nem mesmo uma casa. O que foi? A maior coisa que construí foi provavelmente a cabana dos meus filhos. Devo ser o único maluco aqui para pegar isso e fazer funcionar. Do projeto da retalhadora até o funcionamento pode levar mais de 1 ano, incluindo 6 meses só para montá-la. E o Wade está sob pressão para fazer isso o mais rápido possível. Há alguns anos, o mercado para a sucata de ferro atingiu o fundo do poço. E os preços caíram. A economia mundial passa por dificuldades hoje e acho que apertamos o gatilho na hora certa. Com este projeto, estaremos mais adequados quando a economia voltar a aquecer. Estaremos no lugar certo e vamos nos aproveitar disso, enquanto as outras empresas optarem por ficar à margem. Quanto mais cedo o Wade começar a retalhar, mais cedo ele vai aproveitar a alta do preço. Mas para criar a sua mega retalhadora, ele vai precisar de muita ajuda. Conheçam o construtor, o projetista, o gênio do computador, o homem da energia, os trabalhadores e, claro, a família. Para montar o desafio de Wade, as partes devem ser enviadas de toda a América do Norte, inclusive de fábricas a 1.000 quilômetros de distância em Nova York e Ontário. Buffalo, Nova York, nas margens do lago Erie, onde a retalhadora de Wade será projetada. Aqui, este ex-centro de fabricação de aço se reinventou como um pioneiro na reciclagem. Todos acham que fabricamos os pequenos baldes azuis ou verdes onde colocamos garrafas, plásticos ou vidros. Minha resposta a isso é: você sabe o que acontece com seu carro quando se livra dele? As pessoas nem fazem ideia. Este é onde o fim do seu carro começa. A criação de uma mega retalhadora. Todas as retalhadoras têm partes similares.
exceto por alguns componentes-chave. O principal, os enormes dentes que retalham, os martelos. O tamanho, força e disposição deles variam com o tipo de sucata que vão retalhar. Um erro nisso e você está fora do negócio. Mike Woodward é o responsável pelo projeto da retalhadora de Wade. E não há ninguém melhor para fazer isso. Eu não consigo chegar perto de uma retalhadora sem ficar empolgado. É um terremoto diário. Uma máquina enorme, agressiva, impressionante. Você não fica perto de uma delas sem sorrir e ter um certo medo. Às vezes parece o fim do mundo chegando. Mike começou aqui como soldador quando tinha 17 anos e nunca saiu. Ele ajudou a construir a primeira retalhadora Wendt. Minha inclinação natural é para maquinário. Quando eu era garoto, desmontei a caldeira da nossa casa no meio do inverno porque queria saber por que o motor não estava funcionando. Meu pai não ficou muito feliz quando entrou no porão no Natal e me encontrou com o motor da caldeira todo desmontado no chão. Ele perguntou se eu montaria de volta e eu disse, rindo, é claro, pai. Uma retalhadora é um quebra-cabeça da engenharia. Mas a equipe de Mike pode projetar toda a retalhadora de Wade sem construir uma versão em miniatura, graças a um modelo em 3D. Kimmel Kosol é projetista mecânico e, como o Mike, é um grande fã de retalhadoras. Elas são incríveis, espantosas. Tive a sorte de vê-las funcionando e são absolutamente ensurdecedoras. São impressionantes. Kimmel utiliza a mesma computação gráfica dos estúdios de Hollywood para projetar a retalhadora de Wade em 3 dimensões. Uma imagem vale 1000 palavras. E quando você olha esta em 2D rapidamente, não vai saber exatamente o que está olhando. Ao colocá-la em 3D, tudo fica mais fácil. Você pode vir aqui e saber a medida, digamos, 5 ou 7 centímetros e meio entre esta esteira e a parte de baixo desta plataforma. Aqui diz 32 centímetros. Enfim, posso rápido e facilmente fazer isso, mas pode exigir um pouco mais de cálculo em 2D. Kimmel nunca encontrou um cliente cara a cara, mas ele pode pessoalmente conduzir o Wade pela sua retalhadora. Ele pode ver os nossos monitores e podemos levá-lo direto pelo sistema que projetamos especialmente para ele. Eu posso afastar e aproximar o quanto eu quiser. Posso mostrar o moinho assim, à sua esquerda, com o tubo de alimentação, a caixa e todas as partes que acompanham. Geralmente, o cliente nos diz o que quer em seu sistema, o que não quer e quais metais específicos quer recuperar. E fornecemos isso para ele. Nada é duplicado. Toda vez que vamos trabalhar, fazemos algo nunca feito antes. Sempre há um novo desafio, pois a natureza da sucata muda diariamente, anualmente. A retalhadora de Wade é baseada em todas as anteriores que Mike projetou, simplesmente porque poucas máquinas suportam a carga de trabalho delas. Assim, a máquina de Wade não será apenas nova, será melhorada. Vamos examinar, por exemplo, uma soldagem em particular. Esta máquina está em serviço há 15 anos. E onde estão os sinais de fadiga? Para melhorar o projeto de Wade, Mike pode até analisar as ações que não consegue ver no cerne da retalhadora. O rotor. É como física quântica. Você separa os componentes, verifica os sintomas e tenta descobrir as causas que criaram esse resultado. É a mesma coisa numa retalhadora. Não podemos ver dentro dela quando está funcionando. Por isso temos que ver o padrão de desgaste. Examinamos então como o material está passando por ela e melhoramos o que acontece dentro. E a retalhadora de Wade se beneficia dessa melhoria. Sempre tivemos um pequeno chanfro aí. Minha teoria é que ele estava causando dificuldades na alimentação.
Fiz uma animação para mostrar como o material é compactado nesse chanfro, o que simplesmente não ajuda a alimentação. Um ajuste de centímetros fez toda a diferença. E com a computação gráfica, Mike funciona a retalhadora virtual de Wade e prevê os problemas. Podemos girar os rotores em velocidade e observar a que tipo de estresse eles estão submetendo os martelos. Após 3 meses e meio na prancheta e resolvendo falhas, a equipe de Mike termina o projeto da retalhadora de Wade. Agora vem a fabricação. Grandes partes, grandes ferramentas. O aço pode ser reciclado indefinidamente. Tenho certeza de que o aço que estamos usando para as novas retalhadoras, num certo momento, era de uma outra retalhadora, antes de entrar no moinho de aço e vir até nós. Cortar as partes curvas para a retalhadora de Wade poderia ser um pesadelo geométrico. A solução é o brinquedo favorito de Mike. A mesa de corte dá muita liberdade ao desenho. Antes dela, tínhamos uma máquina que corria num trilho e cortava em linha reta. Então, desenhávamos tudo em retângulos. Hoje estamos cortando placas bem finas de meio centímetro, mas essa mesa corta também placas dessa grossura, 30 centímetros. Ela corta com gases superaquecidos em plasma. Quando sai a chama, ela está tão quente que derrete tudo que estiver no caminho dela. Placa por placa, eles vão juntando os componentes com solda. Mas numa retalhadora, nem a soldagem é simples. Quando derretemos metal, quanto mais rápido ele esfria, menos cristais se formam. E é isso que dá resistência estrutural. Por isso temos que resfriá-lo na medida certa. Temos que ter sempre em mente, ao soldar coisas que suportam o esforço de moer da retalhadora. Não é tão raro ocorrer uma rachadura em toda a lateral da máquina se ela não for soldada corretamente. Um erro mínimo durante a produção pode criar um grande problema durante a montagem. Foi o que o Wade descobriu rapidamente. Durante a fabricação, a equipe de Wade começou o primeiro estágio da construção, terraplanagem. Eles gastam 6 semanas só cavando as fundações. Em seguida, são colocadas as armações de aço usadas no concreto armado. Impossível imaginar a quantidade de aço debaixo disso. É 2 vezes mais forte do que o concreto armado debaixo de um estacionamento comum. Como vamos operar equipamento pesado aqui, temos de construir para que dure. É um ambiente bem severo. O terreno de Wade explora a primeira regra da corretagem imobiliária: localização. Alton, Illinois, um subúrbio de St. Louis, nas margens do Mississippi. Fica num cruzamento de rio, estrada e ferrovia. O lugar ideal para retalhar metal. Wade vai fornecer grande parte de sua sucata a um moinho de metal vizinho, usando um ramal da linha ferroviária com um custo de transporte virtualmente zero. Sete meses de funcionamento. Wade começa o trabalho gigantesco de montar a retalhadora. Alguns componentes pesam até 31 toneladas, como esta enorme cobertura para o rotor. Eles poderiam ser fabricados até maiores, mas ninguém poderia movê-los aqui. As partes maiores são feitas numa fábrica em Ontário, Canadá, a 1000 quilômetros do terreno de Wade.
Enviá-los para Illinois é uma dificuldade. Este abrigo de rotor de 45 toneladas é pesado demais para estradas. Por isso, tem de ir pela ferrovia. Primeiro, o fabricante tem de encontrar uma rota de trem que possa lidar com o tamanho e o peso da parte. Depois, escolher um vagão de trem resistente com maior capacidade do que um vagão comum. A viagem de trem é brusca. Por isso, eles têm de prendê-la com cilhas e proteger com borracha para evitar desgaste. Se a parte sofrer danos irreparáveis em trânsito, o Wade terá de encontrar uma nova e a montagem pode atrasar semanas. Também é preciso distribuir o peso igualmente, em centímetros. Sobrecarregar uma ponta poderia superaquecer um mancal e acabar descarrilhando o vagão. Seis meses do funcionamento. Wade vai enfrentar o seu primeiro contratempo. Os trabalhadores começam a instalar os transportadores, as vias que vão mover a sucata por toda a instalação. São 14 transportadores no total. Juntos, eles contêm 1000 partes, e cada uma das partes tem de se encaixar precisamente. Ao construir uma máquina tão complexa, um pequeno erro pode prejudicar toda a linha. Esse transportador está prestes a provar isso. Ele vai alimentar a retalhadora com sucata de metal e é chamado de transportador de entrada. Se ele quebrar, toda a instalação para de funcionar. Cada segmento do transportador é feito de centenas de placas estreitas chamadas garras, e todas têm de estar perfeitamente alinhadas. Senão, você vai desgastar as garras e a correia rapidamente. Isso não está bom. E o Wade localiza um problema. Um dos primeiros problemas é um monte de garras danificadas. Achamos que as garras no transportador de entrada não vão subir e descer direito. Estão um pouco desalinhadas. Wade tem um olho aguçado para essas coisas, mas a fita métrica vai mostrar se ele está errado. O que fizemos foi medir diagonalmente aqui e depois mais atrás, na outra direção, para ver se as nossas medidas batem ou não. Se não modificarmos isto, vamos ter sérios problemas. Todas essas garras vão se desgastar prematuramente e então teremos problemas também com a nossa corrente. Para resolver o problema, a equipe de Wade terá de tirar os parafusos de cada garra. São 8 em cada uma, totalizando milhares de parafusos. Depois, terá que remover qualquer folga na corrente. Depois de tudo ajustado, começamos a apertar os parafusos, fazer todo o sistema funcionar até que toda a correia e garras rodem em linha reta. Temos muito trabalho pela frente, 1 a 2 semanas, só para resolver este problema. Pode não haver um atraso, mas é trabalho extra e vai ser um enorme esforço. E o esforço no transportador está só começando. Por mais difícil que seja construir uma mega retalhadora, ainda é a melhor forma de preparar o metal para reciclagem. Ela lida com muita sucata pelo menor custo, menor tempo e menos energia. Mas como uma mega retalhadora tem um enorme apetite para alimentá-la, é preciso uma cidade grande, com pelo menos 1,5 milhão de pessoas. O mundo todo tem apenas 600 mega retalhadoras, e cerca de metade está na América do Norte.
Reciclagem de aço consome apenas 1/3 da energia da sua fabricação. E o aço é o metal mais reciclado no mundo. No país de Wade, 2/3 do aço em cada produto é reciclado. Gosto da retalhadora porque é a peça desconhecida da reciclagem. Gosto de saber que um prédio não é construído sem aço, que estradas não são feitas sem aço. É a raiz de tudo. 3 meses de funcionamento. Wade se prepara para instalar a casa de força da retalhadora. O motor principal. E ele está chegando. O motor pesa 20 toneladas. É pesado demais para o guindaste deles. Wade, então, tem de alugar este cavalo de força de 80 toneladas. Para esse serviço, ele carrega outras 12 toneladas de contrapeso e pode içar mais de 300 toneladas. Trazer o guindaste é outra aprovação. Wade precisa agendá-lo semanas antes. Também precisa de dias para montar e desmontá-lo. E cada dia extra custa dinheiro para ele. Wade espera instalar o motor antes do pôr do sol. Mas os trabalhadores ainda estão assentando o piso onde ele será colocado. O piso consiste de 32 placas de concreto. A maior tem quase 6 toneladas e é mais longa que um ônibus escolar. O piso foi especialmente projetado para resistir às vibrações da retalhadora. Esta montagem irá manter o motor firme. O trabalho andou mais rápido do que Wade esperava. Assim, ele tem tempo para outro grande içamento. O rotor. O cavalo de força de toda a retalhadora. No rotor estão fixados 10 enormes martelos, cada um pesando mais de 130 quilos. Eles vão retalhar, triturando o metal em pedacinhos. Numa máquina deste tamanho, normalmente o martelo tem 120 quilos. Na nossa última máquina, esse martelo tem 600 a 700 quilos. Basicamente o peso de um carro compacto. Não é só a sucata que é triturada. Os martelos também são. Esta máquina vai se autodestruir fisicamente. Os martelos se desgastam tão rapidamente que o Wade terá de substituí-los depois de uma semana de retalhamento. Funcionamos a retalhadora durante 8 horas e fazemos manutenção de 8 horas. Pretendemos funcioná-la durante o dia e fazer a manutenção durante a noite. Motor e rotor instalados e ainda é dia. Wade aproveita o gigante alugado e faz um último içamento. A cobertura do rotor. Agora, a outra metade da cobertura.
Só resta instalar os pinos para prender a cobertura. Mas agora a sorte de Wade acabou. Está fora de alinhamento. Toda a cobertura de 40 toneladas precisa ser deslocada em 6 milímetros. Mas a cobertura não se move. Está emperrada. Com as duas metades da cobertura no lugar, o operador do guindaste acha que é muito peso para içar. E qualquer um que decorou uma árvore de Natal sabe por quê. Quanto maior a distância para você pendurar um objeto pesado, maior é a carga no membro. Para diminuir a carga, Wade tende a aproximar o guindaste. Nova tentativa. Eles conseguem, e ainda é dia. Planejamos ficar com o guindaste de 2 a 3 dias e conseguimos içar todos os itens em um dia. Mas o cavalo de força ainda não pode ser dispensado. Eles precisam corrigir um grande erro. Há 3 meses de funcionar sua retalhadora, Wade descobre uma falha no pior local. No rotor. Os orifícios no alojamento não estão alinhados com os orifícios da base. E sem o rotor, eles não podem retalhar. Vamos levar o resto da tarde para montar tudo, retirar o rotor. Provavelmente serão 2 dias de trabalho perfurando os buracos e trazendo o guindaste de volta para colocar o rotor no moinho. Você nunca sabe o que vai encontrar por causa das dificuldades. Você tem que replanejar o número de guindastes no local todas as vezes. Se um deles estiver ocupado num lugar, você pode disponibilizar outro em outro lugar. Às vezes fazemos as coisas a esmo. Um outro guindaste enfrenta dificuldades com outra enorme esteira transportadora no lado da classificação da retalhadora. A esteira fica emperrando e eles tendem a empurrá-la com força bruta. Ainda mais trabalhadores estão preparando o local para o asfaltamento. Para nivelar o local, Wade vai despejar 4.000 toneladas e meia de pedregulho, o suficiente para encher 250 caminhões basculantes. Depois, vai despejar mais de 300 caminhões de asfalto. Serão quase 15 centímetros de espessura para suportar as enormes cargas de sucata, 2 vezes mais espesso que num estacionamento médio. Horas mais tarde, a equipe da esteira ainda trabalha nela. Uma conexão por vez. E ela finalmente começa a funcionar sozinha. Sucesso! Os trabalhadores terminam de nivelar todo o local, bem na hora para dias como este. O objetivo do asfalto é controlar a água, o escoamento dela. A água da chuva vai correr para um canto e para dentro destes canos. Os canos vão desembocar numa área de drenagem, onde os filtros vão remover a sujeira antes da água ser despejada num lago de retenção. Quatro semanas de funcionamento. A retalhadora de Wade está quase pronta.
só terminando os últimos ajustes. Mas o principal transportador ainda precisa ser consertado. A corrente que segura as garras, que leva o material para dentro da retalhadora, não está funcionando direito e estamos há 2 meses tentando consertar. Só nos últimos dias é que descobrimos qual é o problema. As seções que compõem cada transportador estão levemente desalinhadas e os trabalhadores têm de desmontar todas para endireitá-las. O alinhamento das seções levou 1 semana, outro atraso no funcionamento. A natureza também conspira para os atrasos. O volume de chuva neste ano, principalmente em outubro, foi inesperado. Geralmente atingia 5 centímetros, nunca 30 centímetros. Toda essa chuva interfere na fase final do trabalho. A elétrica. Estamos na sala do motor do prédio da retalhadora. E está chovendo canivetes aqui. Estamos tentando ficar secos nesta sala e vamos finalizar algumas fiações. Está chovendo há 3 dias, sem parar. E amanhã deve ser o nosso primeiro dia sem chuva desta semana. Vamos trabalhar neste final de semana para recuperar parte do tempo perdido. Vamos passar da data prevista, talvez 3 a 5 dias, não mais. Isso dói, pessoalmente, porque estamos tentando atingir um objetivo e algo do qual não temos controle está nos impedindo. Neste local, a parte elétrica demora mais. 4 meses para instalar cerca de 300 metros de linhas hidráulicas e mais de 1.000 metros de fiação. Quando olham para a retalhadora, 95% das pessoas acham que é só uma grande máquina que mastiga coisas, mas há muito controle envolvido nela. O engenheiro elétrico Bob Jackson projeta toda a fiação das retalhadoras. Eu também vou a campo e acompanho o trabalho. Sou o primeiro e um dos últimos a ver tudo. Grande parte da energia que a retalhadora necessita vai para o motor. Este motor é maior do que a sua cozinha e um dos menores que fabricamos. Provavelmente é preciso 1 ou 2 vezes a quantidade de corrente elétrica para funcionar uma retalhadora do que para uma máquina de lavar. Elas engolem energia e também engolem carros. Mas Bob projeta a parte elétrica para evitar desperdícios, causados pela sobrecarga no fornecimento de energia ao ligar e desligar. Você está fornecendo material ao moinho. A retalhadora atinge um pedaço de metal. A corrente do motor aumenta e o controle do sistema percebe o aumento em amperes e volta para trás o fornecimento. Como Wade, Bob não começou sua carreira com retalhadoras. Ele veio da indústria farmacêutica. Eu não pensei que sairia de um ambiente limpo para o mais sujo, mas estou me divertindo. Após 9 meses de construção, o monstro de Wade está quase rugindo para a vida. Começou num terreno vazio e aqui estamos hoje. Na preparação para o grande momento, ele já empilhou uma montanha de sucata. Vamos produzir cerca de 100 toneladas por hora. O equivalente a um automóvel a cada minuto. Após 9 meses de contratempos, surpresas e esforço, Wade finalmente atinge o seu objetivo. Estamos na cabine de controle da retalhadora. O operador vai conduzir todo o processo daqui. O operador está protegido por um vidro à prova de bala de meio centímetro. Se a retalhadora emperrar, ela pode lançar metal para fora. Qualquer coisa muito grossa ou resistente que não passe pelo rotor pode emperrá-lo, tipo tampa de bueiro,
tanque de propano, bola de boliche. Por isso, tudo é verificado antes de entrar no transportador. E quando aperta o botão pela primeira vez, você torce para dar tudo certo. Se surgirem problemas, o fabricante pode olhar por cima do ombro do operador online. Literalmente olhamos dentro do equipamento via internet e resolvemos o problema pelo telefone, em vez de mandar alguém através do país ou através do mundo. Primeiro teste: ligar todas as máquinas. Sem a retalhadora. Só para testar os controles e garantir que tudo funcione em sincronia. Vamos funcionar. O transportador que deu tanta dor de cabeça ao Wade está funcionando perfeitamente. Agora, pela primeira vez, eles vão girar o rotor, o coração da retalhadora. Se não estiver balanceado, faremos alguns ajustes. Se estiver, vamos retalhar o nosso primeiro carro hoje. Mesmo um novato como Wade percebe que o barulho não é bom sinal. Tem alguma coisa batendo. Está um pouco instável Ou tem algo desestabilizando. E isso não é bom. Funcionamos a retalhadora e ela está sacudindo muito. Desliga! Desliga! O rotor gira a 600 RPMs e não tem nenhum freio. É preciso esperar quase meia hora até parar de girar. Tem alguma coisa presa no rotor? É melhor verificar. Parece alguma coisa na garra. Parece que tem um pino lá. Por que haveria um pino lá? Deve ter caído quando tiraram o equipamento. Não sei se tiraram o pino de lá. Tem um lá. O pino tá lá. Está bem no fundo. Está preso no fundo. Quem foi o idiota que colocou lá? Teste do rotor, tomada 2. Vamos funcionar. Disparando. Melhor, bem melhor. Nem dá para ouvir. Bem melhor. Não, só um zumbido. Finalmente, eles podem prender os martelos. Wade quer retalhar seu primeiro carro hoje. Mas o conserto do rotor causou um atraso de várias horas. Estamos perdendo a luz, então vai ser difícil fazer isso no final do dia. Mas ligando as luzes, vamos conseguir retalhar um carro. John, é o Wade. Estamos nos preparando para funcionar. Quando você aperta o botão pela primeira vez, há muita ansiedade. Muita coisa pode dar errado. São dezenas de milhares de peças reunidas. Você está lidando com altíssima voltagem, motores enormes. E quando você liga tudo isso, espera que tudo dê certo. O motor está funcionando e o rotor também.
Estava nervoso o dia todo. Fiquei muito nervoso quando tomei o comando, porque sabia que todo o esforço estava prestes a valer a pena. Mas ainda não. Durante a sequência de funcionamento, um alarme disparou. Desliga. É sempre assim, Wade. Eu sei. Leva um tempo. Eu sei disso. Sempre há problemas. O problema é uma pequena falha elétrica. Pat Meyer, Sim, pronto para fazer história? sim. Então vamos fazer. Como estamos, Pat? Aí vem ele. Entrou na comporta. Down the hatch. Come on, baby. Vamos lá. Ah, foi ele, pessoal. There goes, boys. E adrenalina. Retalhou seu primeiro carro. É um lindo Windstar branco. Obrigado, amigo. É isso aí. É um verdadeiro operador de retalhadora. Está funcionando. Foi um grande sucesso. Pelo menos é o que parece. Trabalho bem feito. Agora vamos retalhar de novo. Saúde. Mas o brinde pode ter sido prematuro. Depois de retalhar o primeiro carro ontem à noite, Wade descobre que a pequena falha elétrica era, na verdade, uma grande falha. Quando fomos retalhar o segundo carro, descobrimos que não havia energia suficiente naquela hora. Então foi pura inércia que estava retalhando os primeiros dois carros. Agora o moinho está emperrado por falta de energia. Depois que resolvermos isso, voltaremos a retalhar. We'll get back to shredding. Com o desbloqueio e a energia restaurada, Wade finalmente tem uma mega retalhadora em funcionamento. Agora ele vai saborear algo nunca visto: o retalhamento do ponto de vista da vítima. Se você fosse um carro prestes a ser retalhado, seus últimos segundos de vida seriam assim. Você sobe pelo transportador de entrada, o equivalente ao corredor da morte. Depois, desce para o cilindro de achatamento. Agora, dentro do rotor girando a 600 rotações por minuto. As suas partes retalhadas são despejadas aqui, onde um super imã extrai o ferro e o aço. Todo o resto entra no poço de realimentação. Depois, você percorre 14 metros até um tambor giratório chamado trommel. Os furos no trommel selecionam o que restou de você pelo tamanho e joga você em mais transportadores. Aqui, os classificadores removem alumínio e cobre. Tudo o que resta de você agora é lixo. Versão Marshmallow São Paulo.